Servimos um Deus de recomeços. Recomece hoje a sua vida. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Independente do momento de vida que você possa estar vivendo, a verdade do Evangelho é capaz de colocar você de pé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Existem momentos que somos marcados pelas lutas, ficamos entristecidos, somos perseguidos e caluniados, onde nada dá certo, onde parece que promessas não se cumprem. Mas Deus vem te dizer hoje para que você fique em paz, pois Ele não corta a árvore que frutifica. São nesses momentos que devemos nos agarrar no poder do Evangelho e recomeçar. Esse poder nos mostra que mesmo quando tudo diz não, continua dentro de nós a voz do nosso Pai ecoando e dizendo que acredita em nós, que Ele não volta atrás das promessas que Ele nos prometeu. Deus é capaz de pegar alguém completamente ferido, marcado, cansado, exausto das lutas e estabelecer sobre ele um novo começo. E sabe qual é a boa notícia? Mesmo se você tropeçar no meio do caminho, Ele continua te levantando de novo. Se você se cansar no meio do caminho, Deus continua te renovando. Quando parece o seu fim, Deus vem te dizer que é só mais um recomeço. Essa é a realidade do Evangelho. Deus estabelecendo realidades que pelo pecado havíamos perdido o acesso. Existem pessoas que não conseguem entender a redenção, porque não entendem o que a redenção trouxe de volta para nós. A redenção não é nada mais que Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível para nós lá na criação, desde o princípio. Em outra mensagem falo sobre algumas coisas que experimentamos com a redenção. Mas, como hoje estamos falando de recomeço, vou repeti-las para que você anote cada uma delas e recomece, experimentando o melhor que Deus vai te oferecer nesta nova vida. Brilhantemente, o pastor André Fernandes fala sobre isso. Então vamos lá. Nesse recomeço começamos a experimentar, primeiro, a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 que diz: E a paz de Deus que excede toda a inteligência haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. 2. A ausência de ansiedade. 1 Pedro 5:7 que diz: Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. 3. A proteção em meio ao deserto. Salmo 23:4 que diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. 4. A provisão. Filipenses 4:19 que diz: O meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades, segundo a sua glória em Cristo Jesus. 5. O cuidado. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91:7. 6. O renovo. Isaías 40:29-31 diz: Ele dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear, mas aquele que conta com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. 7.
começamos a entender os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 8. Descanso. Mateus 11:28-30 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 9. União. Romanos 8:37-39 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 10. A paz. João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 11. Salvação. Romanos 10:9, que diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essas são algumas promessas para que você experimentar em seu recomeço, dentre várias outras. A Bíblia fala de recomeço o tempo inteiro. A Bíblia diz sobre Deus estabelecendo algo novo o tempo inteiro. Talvez, se você for analisar os heróis da fé que mais inspiram a sua vida, todos eles se tornaram homens extraordinários e saíram da zona de conforto a partir do momento que Deus estabeleceu um novo começo. Por exemplo, Abraão, ele teve que abrir mão de tudo, até que Deus estabeleceu sobre ele paternidade sobre multidões. Quando Deus escolhe Moisés, ele é deixado em um cesto e é criado dentro do palácio de Faraó. Ele abre mão de sua casa e de todas as suas realidades para ser criado dentro da casa daquele que a princípio o perseguia. Mas Deus o levanta como libertador do seu povo. Quando Noé começa a construir uma arca, nada parecia fazer sentido. As promessas que Deus trouxe para ele fizeram com que durante anos ele estabelecesse algo que não fazia sentido para ninguém, até que a chuva veio. Davi, perseguido por aquele que ele mais amava, se escondendo em cavernas, buscando refúgio em desertos, até que Deus estabelece sobre ele um reinado sobre Israel que nunca houve e nunca mais haverá. Assim como Jesus também foi perseguido, caluniado, crucificado, rejeitado, até que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, é a partir do recomeço que aquilo que parecia impossível agora se torna inevitável. Crise todo mundo passa, mas aquilo que nos diferencia do mundo é saber que, apesar das nossas crises, a nossa casa permanece de pé. A nossa fé continua nos dando esperança, porque a nossa esperança não está naquilo que os olhos veem, mas está naquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Existe uma técnica de restauração para vasos japoneses incrível. Quando eles se quebravam, não tinha mais valor, porque o valor deles está justamente na delicadeza que eles possuíam, da forma como eles são feitos. Até que alguém teve uma ideia de restaurar os vasos com fios de ouro. Então começou uma arte. Os vasos quebrados agora são restaurados. E a partir daquele momento, vasos que foram quebrados passarão a ter mais valor do que aqueles que nunca se quebraram.
porque as marcas deles os tornaram únicos. A verdade é que muitas das vezes nós queremos cobrir as nossas marcas como se quiséssemos nos mostrar perfeitos. Mas Deus nos diz hoje que nossas marcas nos tornam únicos e Ele nos restaura para o louvor da glória dele. Não podemos esconder aquilo que Deus estabeleceu para nós, porque aquilo que um dia quase nos paralisou, agora nos colocou de pé novamente, em seu poder de recomeçar. Existe uma multidão lá fora esperando ouvir de você o seu testemunho de milagre, porque o teu testemunho é expressão do poder de recomeçar de Deus. Para termos confiança e recomeçar, precisamos entender que a nossa garantia de recomeçar é que a promessa já foi depositada em você. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido, se tornando escravo. Só que por mais que os ambientes mudassem, por mais que as circunstâncias mudassem, a promessa que Deus depositou nele não saiu de lá. Ou seja, a única segurança que você tem em meio a qualquer tempestade é que tudo ao seu redor pode mudar, mas as promessas que Deus liberou sobre você não mudam. Diz o Senhor: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Em meio aos desafios da vida, se você perder tudo, mas não perder a sua fé, você não perdeu nada. A fé é um ponto inicial para que Deus restabeleça tudo, para que Deus faça algo novo e recomece. Os teus bens podem ir embora, mas a sua fé permanece. Você pode estar cansado, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele tem algo novo para você. A verdade é que não conhecer as promessas faz com que vivamos como se não tivesse promessa nenhuma. Desde quando você estava no ventre de sua mãe, Deus já liberava promessas ao teu respeito. Mas a única coisa que nos dá garantia de viver a promessa é a consciência a respeito dela. Pois se você não tem a revelação a respeito da promessa que você carrega, você vive como se não tivesse promessa nenhuma. As promessas estão esperando o seu posicionamento para que elas fluam. É por isso que quando alguém que talvez nunca teve vontade de se conectar a Deus, mergulha nele profundamente, parece que aquilo que você observou em um cristão vivendo durante 10 anos, aquela pessoa está vivendo em alguns meses. Isso acontece porque as promessas que Deus depositou sobre nós são como uma represa de águas torrenciais. E a partir do momento que a pessoa diz que está disponível para Jesus, entrega o seu futuro a Ele, tudo aquilo que estava represado por anos começa a fluir em meses. Deus não está com pressa. Ele já havia estabelecido. A diferença é que agora você está pronto para receber. O que acontece muitas vezes em nossa caminhada de fé é que quando recebemos a promessa, acreditamos que pelo fato de Deus ter te prometido algo, quer dizer que já vai acontecer. Mas Deus já fez a parte dele. Ele liberou sobre você realidades. Agora você precisa fazer a sua parte e se mover debaixo delas. A plenitude de Deus está esperando o nosso crescimento. Existem coisas que nós não experimentamos ainda e perguntamos para Deus o que falta, e Ele nos diz que só falta nós darmos o espaço para que a promessa se cumpra. Precisamos aprender essa arte de, a partir das ruínas, reconstruir algo novo. O fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto, mas talvez algumas coisas ao seu redor estejam completamente destruídas. A questão não é a condição em que as ruínas estão. A questão é o quão cheio de Deus
você está. Porque tudo ao seu redor pode parecer destruído, mas você vai reconstruir a partir das ruínas. Existem áreas da nossa vida que não conseguimos reconstruir, porque antes de reconstruirmos as paredes ao nosso redor, precisamos reconstruir o altar dentro de nós. Às vezes, você pede a Deus para reconstruir o seu casamento, a sua casa, a sua empresa, mas primeiramente, Deus quer reconstruir você, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que Ele quer te dar. Para entrar o novo de Deus, nós precisamos esvair o velho. Você pode estar angustiado, em um lugar escuro, preocupado, em qualquer lugar. Mas Deus te diz que existe poder no nome dEle para recomeçar. Mesmo se você cair, se perder, desanimar, Ele vai estar lá para recomeçar mais uma vez. Aquilo que parecia o seu fim, na verdade, é só um monte de ruínas. Mas você tem tudo o que precisa para recomeçar. Aquilo que você passou no passado não se compara com aquilo que há de vir sobre você no futuro. Deus tem coisas novas para estabelecer. Como diz na passagem, no início da mensagem, em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, entramos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja transformadora na vida das pessoas que a ouvirem. Quem faz a obra, Senhor, não sou eu, não é a mensagem em si, mas sim o Seu Santo Espírito que se move em lares, corações e realidades. São muitas promessas, Pai, para Seus filhos e filhas. Porém, muitos deles que estão comigo agora, ouvindo esta mensagem, não as conhecem e não conhecem a Ti em espírito e verdade, e estão desejosos desse encontro contigo. Esse é o momento, Senhor. Invada lares, fale aos corações. Hoje é o dia de recomeçar, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Onde está a sua paciência? Acalme o seu coração. Espere, tenha paciência. No livro de Romanos 12:12 diz: Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. No Salmo 37, de 7-9 diz: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. No livro de Romanos 5, versículos 3 e 4 diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Às vezes ficamos preocupados com um futuro que nem sabemos se vamos ter. Ou então passamos boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas e pensando se valeu a pena ou não. Nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor neste momento, agora. Tudo hoje nos convida a caminhar com muita pressa. O mundo hoje é apressado e, se não cuidarmos, acabamos entrando nesse ritmo acelerado.
o que nos impede muitas vezes de perceber a nossa própria vida. Muitas vezes não apreciamos a viagem porque estamos ocupados com tantas coisas. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa de deslocamento que nos leva até qualquer lugar. Talvez a virtude mais necessária para os dias de hoje é ter paciência. Paciência com o processo da vida. Paciência com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque só na paciência descobrimos que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa com muita intensidade. Às vezes ficamos cansados e perdemos a capacidade de ter essa paciência. Temos dificuldades de lidar com o tempo. Queremos tudo para ontem. Colocamos a nossa alma em um ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Precisamos prestar atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes estamos ditando um ritmo que sufoca, que mata aos poucos. Quem impõe esse ritmo é o corpo. Nós não podemos separar as duas realidades. O corpo e a alma precisam ser conjugados. Mas você não pode esquecer que existem necessidades diferentes. A alma tem dificuldades de descansar, e a oração verdadeira é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E assim ela começa a ficar propensa a Deus. E começamos a ter possibilidade de ter um encontro com Ele, pois após disciplinar o corpo em uma quietude no silêncio, a alma começa a entrar nesse contexto de silêncio e quietude, que é aonde vamos ter a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. A palavra de Deus nos tranquiliza e nos ensina valores que mexem com a nossa cabeça, com o nosso jeito de pensar. E com isso vamos percebendo esse movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que tenhamos equilíbrio para enfrentar as peças da vida. Hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo a sua vida porque não aprenderam sobre paciência. A pressa nos mata. Nós sofremos na carne por consequência da ansiedade. A falta de paciência nos prejudica a ter relacionamentos com qualquer pessoa. Nós estamos agitados, vivendo fora demais, temos compromissos demais e quietude de menos. Quando percebemos isso, é preciso priorizar a nossa vida, impondo então regras para nós mesmos, para refletir e entrar em silêncio, em sossego, em oração, pois muito do nosso cansaço é porque não temos tempo nem para administrar o nosso dia e pensar como anda a nossa alma, pois a alma interfere no corpo e o corpo interfere na alma. Quando chegamos em casa, precisamos ter esse tempo de quietude, de desligar um pouco o celular, de estar mais diante de Deus, para que Ele nos preencha. E, consequentemente, no outro dia, teremos o que oferecer para as pessoas. Todos nós temos a necessidade disso. Qual é o espaço que você cria dentro do seu coração para Deus te dar paciência, virtude que só Ele pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a vontade dEle? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça, para que você não se desgaste demais nessa vida, que é tão rara e que nem percebemos por causa do nosso modo de vida que escolhemos viver? Nós, leigos, precisamos também prestar atenção se os líderes espirituais estão trabalhando demais,
se estamos exigindo demais deles, se eles estão tendo seu próprio tempo para abastecer-se. Precisamos pensar na vida deles como seres humanos, onde também necessitam descansar e ficar em silêncio. Deus não pode fazer nada com as nossas obras, se antes Ele não possui o nosso coração. Quando oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o nosso coração, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro. Em pouco tempo, você estaria oferecendo a si, somente a si. Isso vai nos desgastar demais. Vamos ficar exaustos, cansados, vamos perder a paciência e vamos ficar estressados, brutos com as pessoas, e vamos esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de um cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Silêncio, oração, respiração profunda, uma música, uma boa leitura. Não vá para a cama no fim do dia, antes de se oferecer tudo isso e trabalhar essa paciência no seu coração. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, seus filhos e filhas que tanto te amam. Fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos que nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. Senhor, estamos convencidos de que, sem sofrer com paciência, não podemos ganhar o céu. Dele é que vem, dizia Davi, a minha paciência. Salmo 61:6. O mesmo queremos dizer hoje. Dá-nos a paciência no sofrimento. Queremos aceitar com tranquilidade todas as tribulações, mas depois, quando elas chegam, nos enchemos de tristeza e desânimo. Dessa forma, sofremos sem méritos e sem amor. Por isso, Pai, vos pedimos, pelos merecimentos de vossa paciência, a graça de sofrer todas as cruzes por vosso amor. Amamos a Ti de todo o coração. Amamos a Ti, Pai, digno de um amor infinito. Nos arrependemos de todo o coração, de todos os desgostos que temos dado ao Senhor. Prometemos aceitar com resignação todos os sofrimentos que iremos passar, mas esperamos de vós o socorro para sofrer com paciência, especialmente as dores da nossa agonia. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mensagem poderosa sobre a fé. No livro de Romanos, capítulo 2, versículos de 8 a 9 diz: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que passagem maravilhosa! Pela graça sois salvos mediante a fé. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça mediante a fé. Tudo que recebemos de Deus vem a nós pela graça, por fé. Nossa fé em Deus ou nossa fé em suas promessas não é o que compra suas bênçãos para nós. É apenas a mão que recebe dele. É a graça de Deus e somente isso que fornece a sua bondade em nossa vida. Nenhum de nós jamais poderia ser bom o suficiente para merecer tudo que Deus fez por nós. E isso não precisa nos fazer sentir mal
sobre nós mesmos. Precisa fazer que nos surpreendamos com a bondade de Deus. Então, é pela graça, por fé. Às vezes muitas pessoas se pegam pedindo um pouco mais de fé, mas se aprofunde nessa verdade. A cada um de nós foi dado uma medida de fé. Encontramos isso em Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Cada homem, cada mulher, cada menino e menina tem fé. Você tem a fé suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito em qualquer momento da sua vida. Agora, sua fé pode parecer fraca, porque talvez você não tenha usado muito, ou talvez você esteja usando apenas em determinadas áreas por um longo tempo. Muitas das vezes queremos algo em nossas vidas e ficamos esperando por um milagre ou por um mover divino, sendo que às vezes isso só depende de nós. Você talvez não tenha porque não se apropria, porque tudo já nos foi dado através da obra consumada da cruz de Jesus. Se você apropriar-se com fé, você receberá. Eu digo a vocês, meus irmãos e irmãs, vocês podem apropriar-se do que bem quiserem. Talvez você se questione agora com a seguinte frase: mas Vinícius, e se eu me apropriar da coisa errada? Bem, você só não vai conseguir, simples assim. Agora que você sabe disso, entenda, nós não precisamos nos preocupar com essa questão de será que pode, será que não pode? Ou eu acho que não deveria me apropriar disso ou daquilo. Entenda, meu irmão, minha irmã, Deus só não vai dar para você o que não está nos planos dele. Mas pode ter certeza que o que ele separa para a sua vida é muito melhor do que você pode imaginar. Você sabe, há certas coisas que a Bíblia diz que podemos nos apropriar porque já são nossas, através da obra consumada da cruz. Mas há uma série de áreas da vida que são apenas únicas e específicas para a nossa própria vida. Por exemplo, a Bíblia não diz com quem devemos nos casar, quando podemos comprar um carro novo, mas a Bíblia nos dá sabedoria. Meu irmão, minha irmã, se seguirmos a liderança do Espírito, sua sabedoria e nos apoiarmos em Deus, começaremos uma vida absolutamente incrível. Eu, Vinícius Leandro, não sabia que podia usar minha fé para superar o meu passado. Eu pensei que estava preso. E bem, como digo diversas vezes em meus testemunhos, a fé me libertou, a fé em Cristo. Jesus me libertou, sou nova criatura, tudo se fez novo, sou livre. Hoje, pela minha fé, eu consigo andar em vitórias. Tudo em minha vida hoje é por Deus, com Deus, para Ele. Deus usou aquele homem perdido, frustrado e derrotado, muitas vezes achando que não tinha fé, para que falasse sobre ele, levasse a palavra dele adiante e testemunhasse sobre as maravilhas que ele operou na sua vida. É incrível, meu irmão, minha irmã. Em 1 Coríntios 1:27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele quer que o mundo olhe e diga: não há nenhuma maneira, nenhum jeito pelo qual você poderia fazer isso sozinho. E hoje, meu irmão e minha irmã, Ele quer que o mundo veja isso acontecer através de você. Usando essa fé que você tem, mesmo achando que é pequena, você realizará aquilo que muitos duvidaram.
Você, meu irmão, minha irmã, usa a sua fé de forma correta? Pense, você só vai conseguir qualquer coisa em sua vida se isso estiver de acordo com os planos de Deus. Se você usar a sua fé da forma correta, se aquilo que você se apropriar estiver nos planos dele e você tomar posse com fé, se realizará. Não ore, não tome posse de nada se você não estiver com fé. Quando você orar, tenha a fé simples como a de uma criança. Meus irmãos e irmãs, devemos hoje falar sobre expectativa, pois a nossa fé deve ter uma expectativa ativa e agressiva junto com ela. Quando temos fé, devemos ter a expectativa de algo bom lá na frente, que foi conquistado pela fé. Tomar posse de algo que ainda não aconteceu, como se já fosse seu. Em Isaías capítulo 30, versículo 18, vai dizer: contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Isso significa que Deus está esperando uma oportunidade para ser bom para você. Você consegue ver isso, irmão e irmã? O Senhor seriamente espera. E essa palavra esperar quer dizer que Ele esperará, olhará e desejará para ter misericórdia de nós. Deus está olhando, esperando em busca de alguém para que Ele possa ser bom. Mas Ele só pode ser bom para alguém que está esperando por Ele, olhando, desejando que Ele seja bom. O pior que acontece é que as pessoas já têm tudo e não se apropriam pela fé das maravilhas que Deus já nos deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Está consumado, meu irmão, minha irmã. Então tome posse do que já é seu e viva a vida que Jesus morreu por você. Mas para fazer isso, demanda-se fé. Você precisa lutar contra a incredulidade do seu coração. Deus já nos deu tudo para uma vida abundante, hoje, e para as promessas futuras. Você precisa tomar posse pela fé como se elas já fossem suas. Espere, agradeça que elas acontecerão no tempo oportuno. No Salmo 27:14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Muitas das vezes estamos esperando algo com fé em nossas vidas e com essa espera muitas das vezes paramos para refletir, para pensar. Use dessa espera para sonhar, para pensar positivo sobre o seu futuro e já desfrutar em pensamento da bênção que vai chegar. A fé é a única coisa que agrada a Deus, meu irmão, minha irmã. Em Hebreus 11:6 podemos ver isso claramente. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Deus não quer que você apenas creia que Ele exista, mas Ele quer que você acredite agressivamente que se você estudar a palavra, buscá-lo em espírito e verdade, você estará esperando uma recompensa. Deus cita diversas vezes em suas escrituras que se fizermos as coisas certas e da forma certa, teremos recompensas. Talvez muitos de vocês estejam no tempo de semear em suas vidas. A semeadura e a espera não são muito emocionantes, mas o agricultor nunca semeia sem ter uma colheita em mente. Ele semeia porque está esperando uma colheita. Devemos lembrar claramente que a fé tem que ser baseada na palavra de Deus, mais do que todas as coisas. Em primeiro lugar, temos que ter fé em Deus. A Bíblia diz: tenha fé
em Deus. A fé tem que ser a base. Antes de tudo, você deve colocar sua fé em Deus. Dependa somente de Deus nessa vida. A Bíblia diz que Deus deu a cada um dos seus filhos uma medida de fé. Quanto mais a usamos, mais ela crescerá. Também temos a sua graça para nos ajudar toda vez que nós saímos da fé. A graça de Deus, o seu poder, sua habilidade vem para nos ajudar a sermos eficazes em todas as áreas de nossas vidas. Em Hebreus 4,14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E o que é confissão? É o que você diz com a sua boca, é o que você declara com as suas palavras. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Como dito, nós devemos crer em Deus com toda a fé. Não devemos olhar para aquilo que é humano, aquilo que é carne, aquilo que vemos, mas devemos ter e viver por fé em Deus. Quando se tem fé, deve-se ter com ela bem agarrado a paciência. Muitas vezes temos a fé em nossa vida, mas nos falta a paciência para manter a fé firme durante muito tempo. Muitas vezes somos tomados pela sensação de querer fazer. É muito bacana quando nos decidimos por Deus, em crer nele, mas durante a caminhada de fé existem diversas barreiras. Às vezes pode demorar anos e anos por algo que você quer. Ou talvez isso nem venha a acontecer. E por isso, precisamos ter a fé agarrada à paciência. Jesus fala a Pedro para que ele tenha fé em Deus em Marcos capítulo 1, versículo 2. Diz assim: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. E Deus quer falar para você hoje, meu irmão, minha irmã, também para que você tenha fé, pois a fé, além de mover montanhas, move propósitos. Ter fé te faz uma pessoa plenamente tranquila. Quando os problemas vêm, se você tem fé e ainda assim encontra-se chateado em certas áreas da vida, procure adquirir mais o poder da fé, pois a fé te mantém em repouso, em um descanso eterno, descanso esse que está no colo de Deus. A fé sempre traz resultados. Se você não desistir de sua fé, se você se apega à sua fé, ela vai trazer resultados. Não sei quanto tempo você vai esperar, mas ela vai trazer resultados, eu garanto a você. A fé nos protege dos nossos inimigos e de todas as tribulações da vida. Olha o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Toda vez que estivermos passando por um problema, devemos levantar nossa armadura de fé contra esse problema, declarando que confiamos em Deus e liberamos nossa fé. A nossa fé cresce à medida em que a usamos. Quando eu, Vinícius, comecei a minha caminhada de fé, essa fé não era tão grande quanto é hoje. Com o passar do tempo, eu aprendi a ter mais fé. Aprendi a me apropriar pela fé das bênçãos já concedidas através da obra consumada da cruz. E com isso, a confiar na provisão em todas as áreas da minha vida. Tudo foi transformado e ainda, meu irmão, minha irmã, nem começou. A minha vida mudou tão radicalmente que nunca imaginei viver algo tão maravilhoso. Na verdade, nunca pensei que seria tão feliz e realizado. E é o que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã. Estou disposto a te ajudar a alcançar tamanha bênção. A pessoa que tem fé tem poder e autoridade. Use sua fé para neutralizar definitivamente o inimigo. Que usemos a nossa fé para combater nossos medos,
nossos problemas. A fé é uma das principais virtudes que Deus dá para todos nós, mas ela somente será eficaz se a colocarmos em prática. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que esta mensagem poderosa sobre a fé toque nos corações de quem está ouvindo. É maravilhoso, Senhor, ter tantas revelações em minha vida, tantas conquistas que me foram dadas através da fé que depositou em mim. Senhor, muitos acham que não têm fé, mas todos temos fé. Que meus irmãos e irmãs entendam o poder da fé e, através dela, possam realizar os seus sonhos. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oito chaves para aumentar a sua felicidade. No livro de Salmos 5, versículo 11 diz: Alegre-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Nosso objetivo de vida não é apenas sermos felizes, apesar de ser um bom objetivo em si, mas nosso principal objetivo é glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. Meus irmãos e irmãs, vocês que acreditam em Cristo Jesus e têm Jesus como centro de suas vidas, precisam ter em sua fisionomia a alegria. A palavra tristeza e o semblante triste não podem fazer parte de um rosto cristão. Cristãos que carregam em si semblantes tristes não são os melhores exemplos de propaganda para a salvação. Nós precisamos viver nossas vidas de tal maneira, até mesmo ter uma aparência que faça com que as pessoas queiram ter o que nós temos. A alegria do Senhor que é a nossa força, nossa paz, paciência e coisas desse tipo são muito importantes para que nós sejamos usados por Deus. Então, Deus não nos quer apenas sendo um pouquinho. Ele nos quer sendo muito, muito, muito felizes e realmente de bom humor, fazendo notar em nossa fisionomia uma alegria autêntica para que o mundo possa dizer que nós temos algo que eles precisam. A felicidade é algo que todos querem ter. As pessoas procuram felicidade em todas as áreas, financeira, espiritual, emocional e nos relacionamentos. Mas infelizmente acabam obtendo a felicidade da maneira errada. Existem diversas chaves básicas para conquistar e aumentar a sua felicidade. A primeira de muitas chaves é decidir ser feliz. Você nunca vai ser feliz se você não decidir que você vai ser feliz, apesar de todas as circunstâncias. A felicidade ou a alegria verdadeiramente santa não é para ter como base o que está acontecendo. De acordo com diversos dicionários, a palavra felicidade é um produto de ter algo bom acontecendo com você. Mas é também produto de esperar que algo de bom aconteça com você. Isso é admirável, pois mesmo não acontecendo algo de bom no momento, não há nenhum mal que possa nos impedir de esperar que algo bom aconteça em nossas vidas. Decida ser feliz hoje. A segunda chave é acreditar no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Uma das grandes chaves para que você seja feliz é: você tem que acreditar no que a palavra de Deus diz a seu respeito, especialmente sobre quem você é.
Você nunca vai desfrutar 100% da vida se não acreditar que você é sim uma pessoa boa, que Deus está com você e planejou sua vida. Que você é filho ou filha, herdeiro, amado, liberto, remido, lavado, acreditando verdadeiramente naquilo que Jesus fez por você através da obra consumada da cruz. A terceira chave é viver um dia de cada vez. Quantas pessoas preocupadas e ansiosas com o dia de amanhã e não vivem nem aproveitam cada dia na sua plenitude. Por mais simples que seu dia seja, viva-o intensamente, pois ele não volta mais. Viva cada dia como se fosse o último. A quarta chave é ficar em paz. Mas Vinícius, como? A minha vida está uma bagunça. Mesmo que nossas circunstâncias estejam desfavoráveis, Jesus nos deixou a paz dele e está disponível para nós. Ela já é nossa. Olha o que ele falou em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Agradeça e aproprie-se pela fé da paz que ele já nos deu. A quinta chave é renuncie a si mesmo. Se você quer ser feliz, tem que aprender a entregar a sua vida. Na economia de Deus, aquilo que você se agarra e mantém é aquilo que você acaba perdendo. E o que você está disposto a ceder, você recebe de volta e multiplicado. Essa é a matemática de Deus. Peça a Deus todos os dias para que Ele te use. Faça de você o que Ele quiser fazer. Peça para que Ele te use, para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Não peça por isso apenas uma vez, peça por isso todos os dias. Deixe de ser o centro do seu universo. O egocentrismo faz com que as pessoas sejam infelizes. Decida hoje entregar a sua vida a Deus e deixar que Ele seja o centro, o condutor. Renda-se ao Espírito Santo e deixe-o conduzir os seus passos. Em Mateus 16, 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo não significa que você não deva cuidar de si, mas sim descansar em Deus e deixar Ele te direcionar através dos planos dele, através do Espírito Santo. Em João 12, 24 diz: Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Como uma semente retirada de um fruto, se você não estiver disposto a ser enterrado, entre aspas, você não vai gerar novos frutos. Você nunca vai ser nada além do que já é agora. Se formos analisar uma semente e compararmos com nossa vida, quando ela está dentro da terra, ela está escondida na escuridão. Nós, como pessoas, não gostamos dos tempos sombrios em nossas vidas, mas esses tempos têm uma tendência a quebrar a nossa casca, que é o nosso exterior, e com isso nos abrir para coisas maiores que Deus já colocou no interior de cada um de nós. Às vezes não entendemos o porquê coisas grandes não estão acontecendo para nós, se somos filhos de Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã, é porque nesse tempo você está trabalhando como uma semente que vai brotando raízes e se firmando, e isso leva tempo. Para que uma semente brote, ela precisa ser regada, e é assim que acontece em nossas vidas. Depois que somos enterrados, criamos raízes e precisamos ser regados pela palavra de Deus. A sexta chave é:
Não deixe que outras pessoas gerenciem a sua vida. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que outras pessoas gerenciem sua vida, se você quiser ser feliz. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A 7ª chave é: entenda a graça de Deus. Para que tenhamos alguma felicidade, temos que entender a graça de Deus. Ao invés de chutarmos a porta pela qual nós queremos passar durante a vida inteira, nós devemos confiar em Deus para que Ele tenha graça para conosco e abra as portas certas no momento certo. A graça é o que nos transforma, é o poder de Deus. A graça não é apenas um favor imerecido. Ela é o poder de Deus vindo a nós gratuitamente para nos permitir fazer com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhos, com nenhuma quantidade de luta e esforço. A 8ª chave é: entenda as pessoas. Se você quer ser feliz, há 4 coisas que você tem que entender sobre as pessoas. Primeiro, nós precisamos delas e elas precisam de nós. Segundo, elas não são fáceis de conviver. Terceiro, a maioria das pessoas que nós convivemos não são como nós somos. Quarto, para lidar com pessoas, não devemos ser sensíveis e facilmente ofendidos, mas nós temos que ser generosos para com elas, com o perdão. Para que você seja uma pessoa feliz e para que você aumente a sua felicidade, aprenda o poder da fé e do amor. Para ser feliz, aprenda a orar de acordo com a nova aliança, para ter uma verdadeira comunhão e intimidade com o Pai. Seja uma pessoa positiva e lotada de esperança. Seja grato, seja obediente e decida ser feliz. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muito obrigado por esta palavra. Que meus irmãos e irmãs, através da revelação do Espírito Santo em seus corações, adotem essas 8 chaves em suas vidas. Foram posturas que eu tomei e que mudaram muito a minha caminhada. Fale aos corações, Senhor, revela-os. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como Paulo foi cheio do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 17 e 18 diz: Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Algumas pessoas dizem que os crentes recebem tudo de que precisarão quando aceitam a Jesus como Salvador. Este pode ser o caso de alguns, mas certamente não é de todos. Pessoas diferentes têm experiências. Não nego que alguns podem nascer de novo e serem batizados com o Espírito Santo ao mesmo tempo, mas outros não. Paulo foi um destes, conforme diz na passagem inicial. O capítulo 9 de Atos conta a história de como Paulo foi salvo e cheio do Espírito Santo. Como você deve saber, Paulo chamava-se Saulo anteriormente e havia sido um fariseu zeloso, porém estava enganado. Olha o que diz em Atos, capítulo 23, versículo 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus,
E os outros fariseus bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ele perseguia os cristãos e acreditava estar prestando um serviço a Deus ao fazer isso, conforme descrito em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quando Saulo estava a caminho de Damasco, a fim de levar alguns crentes de volta para Jerusalém, para serem julgados e punidos, uma luz do céu brilhou ao redor dele, conforme diz em Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Este foi o momento da conversão de Saulo, o momento da sua entrega a Deus. Saulo chamou Jesus de Senhor, quebrando qualquer possível resistência e demonstrando submissão. Jesus lhe disse que se levantasse, entrasse na cidade e esperasse ali por mais instruções. Saulo ficou cego durante esta experiência. Por 3 dias ele não pôde ver e não bebeu e não comeu nada. Por meio de uma visão, o Senhor falou com um discípulo chamado Ananias em Damasco e disse a ele onde deveria encontrar Saulo, ressaltando que o mesmo estaria em oração. Simultaneamente, Saulo teve uma visão e contemplou um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Pelo fato de Ananias saber a respeito de Saulo, de quando mal ele havia imposto aos santos, ele relutou ao ir. Mas o Senhor disse a Ananias, conforme Atos, capítulo 9, versículos de 10 a 15. Olha a passagem. Vá, e ele foi. Deus avisou a Ananias que escolhera Saulo como instrumento para levar o seu nome perante os gentios e aos descendentes de Israel. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhes disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Em Atos, capítulo 9, versículo 17 diz: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vemos aqui que Ananias impôs as mãos sobre Saulo, chamando-o de irmão. O fato de tê-lo chamado desta forma é mais uma prova da conversão de Saulo. Ananias disse que o Senhor o havia enviado até ali para que ele recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Depois de Saulo receber a visão de forma milagrosa e instantânea, ele se levantou e foi batizado. Olha o que diz em Atos capítulo 9, versículo 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado.
Isto, meu irmão, minha irmã, parece estar muito claro. Saulo se converteu primeiro, depois, 3 dias mais tarde, ele foi cheio do Espírito Santo e batizado nas águas. Se Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, precisou ser totalmente cheio do Espírito Santo, então creio que nós também precisamos. Quando nascemos de novo, aceitamos Jesus como nosso Salvador, recebemos o Espírito Santo, mas precisamos ser completamente cheios dele. Como eu disse, isto ocorre em momentos diferentes para pessoas diferentes. Na condição de crente em Jesus, você tem o Espírito Santo, mas será que o Espírito Santo tem você? E se ele o tem, quanto de você ele tem? Talvez seja a hora de você fazer uma entrega completa. Encha-se completamente com o Espírito Santo. Deixe-se encher pelo Espírito, como em Efésios 5,18 ensina. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, assim como Paulo, queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos transbordar da sua unção. Espírito Santo, nos rendemos totalmente a Ti. Conduz a nossa vida de acordo com a vontade do Pai. Nos aconselhe, revele a verdade que nos libertará. Ajude-nos, Espírito Santo. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus não tem favoritos. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 34 diz: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Esta mensagem afirma que Deus é imparcial, ou seja, Ele não tem favoritos. Se quisermos amar como Deus ama, tampouco devemos tratar as pessoas com parcialidade. Isto não quer dizer que não possamos ter amigos especiais ou nos envolver mais com certas pessoas do que com outras. Significa que não podemos tratar algumas pessoas de um modo e outras de modo diferente. Não podemos ser gentis com aqueles que são bons amigos e não darmos valor ao modo como tratamos aqueles que não têm importância ou interesse para nós. Conheço muitas pessoas com quem não estou interessado em manter um relacionamento pessoal profundo, porque sei que por uma razão ou outra, isso não seria benefício para nenhum de nós. Não significa dizer, entretanto, que essas pessoas sejam más. Significa apenas que um relacionamento casual entre nós é melhor do que um relacionamento íntimo. Todos nós precisamos de certas coisas de nossos amigos mais chegados, que nem todas as pessoas são capazes de nos dar. Deus tem o que chamo de conexões divinas para nossas vidas. Pessoas que são as certas para nós. Deus me deu várias pessoas como essas, e eu aprecio muito. Mas Ele também me ensinou a tratar todos com respeito, a fazer com que se sintam valorizados, a ouvi-los quando estão falando comigo e não julgá-las de forma crítica. A nossa caminhada de amor é vista imediatamente pelo modo como tratamos as pessoas que não podem nos fazer bem algum. Se quisermos realmente amar como Deus ama, precisamos tratar todos de forma imparcial, com a mesma honra e respeito. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, o Senhor não trata as pessoas com parcialidade. O Senhor não tem filhos favoritos. Assim como o Senhor, escolhemos viver assim,
tratando todas as pessoas com honra e respeito, mesmo aqueles que nos tratam de forma desigual. Somos filhos, somos imagem e semelhança, temos a mente de Cristo e desejamos agir como Ele, sendo imparciais. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espere o quanto for preciso. No livro de Atos, capítulo 1, versículos 13 e 14 diz: Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Creio que a palavra-chave neste versículo é esperar. Os discípulos subiam até o aposento com a seguinte disposição: não vamos sair daqui até que Deus apareça. Eles não entravam ali para esperar 10 minutos. Não entravam para esperar 2 dias, nem 3 meses. Eles se reuniam ali continuamente dizendo: não vamos conseguir fazer tudo o que Deus quer que façamos sem o seu pleno poder em nossas vidas. Assim como aqueles que entraram no aposento superior para aguardar o derramamento do Espírito Santo prometido, devemos nos aproximar de Deus com uma atitude que diz: estou esperando em ti, Senhor, sempre, todos os dias, até que eu receba poder do alto. Esperar em Deus continuamente é difícil para nós. Temos tanta energia e zelo na nossa carne que até quando conseguimos esperar um pouco, fazemos uma pausa apenas por curtos períodos e depois a energia de nossa carne assume o controle novamente. Se Deus não faz alguma coisa com a rapidez que queremos, nossas ideias brilhantes tomam conta de nós, outra vez, e voltamos para a carne. Estamos sempre retornando à estaca zero. Fazemos algum progresso e depois ficamos impacientes e perdemos o fio da meada. Ganhamos um pouco de terreno e depois perdemos. Devemos ganhar e manter, meu irmão, minha irmã. Precisamos permanecer firmes na liberdade que nos foi concedida e não nos submetermos novamente ao jugo da escravidão. Olha o que diz em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Mesmo quando não vemos alguma coisa ou sentimos que Deus está operando, Ele está trabalhando poderosamente em nosso favor. Herdamos as promessas de Deus através da perseverança. Olha o que diz em Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A mentalidade que precisamos ter é essa: Deus, cheguei ao fim de mim mesmo. Tentei isso e aquilo, tentei tudo o que pude imaginar durante todos esses anos. Agora está claro que não posso fazer o que precisa ser feito por conta própria. Deus, eu preciso de ti, eu me rendo, só tu podes fazê-lo. Por isso eu estou esperando por ti. Esteja disposto e disposta, meu irmão e minha irmã, a esperar sempre por Deus, continuamente, o quanto for preciso. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, esperaremos o quanto for preciso. Agradecemos pela sua graça e nos apropriamos dela, pois ela nos basta. Obrigado pela sua misericórdia, nos apropriamos dela.
sabemos que isso é o suficiente para esperarmos em Ti, com uma atitude santa e descansando em Seus braços. Sabemos que tudo é um processo e uma preparação, e desejamos viver segundo a Sua vontade, e não segundo as nossas escolhas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder está à nossa disposição. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todos nós precisamos e queremos poder. Jesus prometeu isso em Atos 1:8, conforme acabamos de ler. Não conheço ninguém que espere e ore por fraqueza e incapacidade. Deus quer que sejamos poderosos e que vivamos e desfrutemos de vidas completamente transbordantes de poder, incluindo vitórias sobre Satanás e sobre todos os seus ardis e planos malignos. O Espírito Santo é o poder de Deus que nos capacita, e quando ele entra em nossas vidas, ficamos mais poderosos. Podemos até dizer que nos capacita, e quando ele entra verdadeiramente em nossas vidas, ficamos mais poderosos. Podemos até dizer que o nosso nível de poder depende do grau com que nos rendemos a ele. Você já submeteu cada recanto do seu coração ao Espírito Santo? Convidou-o para entrar em todas as áreas da sua vida? Ou você reserva certas áreas para si mesmo, onde não quer que haja qualquer interferência, nem mesmo de Deus? A maturidade espiritual é um processo, meu irmão, minha irmã. Liberamos as áreas de nossas vidas ao Senhor pouco a pouco. Quanto mais as liberamos, melhores nossas vidas se tornam. Muitas vezes nos agarramos exatamente às coisas que nos fazem infelizes e, no entanto, temos medo de abrir mão delas. Confie em Deus e saiba com absoluta certeza que tudo o que Ele pede para você fazer é para o seu próprio bem e fará a sua vida muito melhor. O poder do Espírito Santo nos capacita a ser o que Deus quer que sejamos. Percebi há alguns anos que Atos 1:8, como citamos no início da mensagem, declara que as pessoas receberam poder para ser testemunhas e não para poder dar testemunho. Deus quer que nos tornemos o que Ele tem em mente para nós. E depois, por sermos quem somos, começaremos a fazer o que Ele quer que façamos. Dar testemunho é bom, mas também precisamos ser testemunhas de Cristo em nossas vidas diárias. Podemos nos destacar na igreja e fazer boas obras, mas o desejo mais profundo de Deus para cada um de nós é que nos tornemos semelhantes a Cristo em nossos pensamentos, atitudes, palavras e atos. Muitas vezes cometemos o erro de nos preocupar excessivamente com as situações que ocorrem conosco, quando a nossa prioridade deveria ser o que está acontecendo dentro do nosso coração. Deus está mais interessado em nos transformar do que em transformar as circunstâncias ao nosso redor. Convide o Senhor para fazer as coisas do jeito dele em você e na sua vida. E você experimentará um crescimento do poder do Espírito Santo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que essa mensagem toque nos corações de seus filhos e filhas que oram comigo. Que eles entendam que precisam se render ao Espírito Santo, para que vivam uma vida sem limites, cheio de graça e vitória.
Muitos estão mais preocupados com as circunstâncias do que com seu próprio coração. Que eles despertem e tenham consciência que o poder está à nossa disposição. Para isso, precisamos deixar o Espírito Santo agir de forma eficaz. Obrigado, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não deixe que as emoções sejam a base da sua caminhada. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. A primeira chave desta mensagem de hoje, meu irmão, minha irmã, se encontra nessa grandiosa e poderosa palavra de Deus. Essa passagem aborda um princípio que é suficiente para nos manter em paz, seja qualquer situação que nós estejamos passando. A palavra é bem direta quando diz que Deus nunca vai nos abandonar e que nós nunca vamos estar sozinhos. Às vezes, nós aceitamos uma sugestão do inferno e acabamos nos sentindo isolados, acuados, desanimados, entristecidos, mesmo vivendo coisas que um dia nós acreditamos que era tudo o que precisávamos para nos sentir completos. Quando algum desses pensamentos negativos surgirem, nós precisamos entender e lembrar do que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Deus deixou para nós uma garantia, a garantia de que nós nunca estaríamos sozinhos e abandonados. Pode até uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Você que talvez esteja vivendo um momento de instabilidade, um momento de desafios, e sua dúvida seja aonde se encontra Deus nesses momentos tão difíceis. Lembre-se, a fé prospera em meio ao desconforto. É no meio do desconforto, é no meio das tempestades e desafios que a fé prospera. O que precisamos entender é que se nós perdêssemos tudo, como amizades, zona de conforto, se nós perdêssemos até nossas expectativas de vida, lembre-se, não importa o que você perdeu, se você não perder a fé, você não perdeu nada. A fé era tudo o que os heróis da fé tinham para começar quando não tinham nada ao seu redor. Abraão começou no meio de um deserto. Moisés começou no meio de um deserto. Davi começou enquanto era muito jovem ainda. E mesmo assim, todos mantiveram sua fé em Deus. Se você vive um momento de desconforto, um momento de afronta, um momento de desânimo, você está diante de uma das maiores oportunidades que você já experimentou de fazer a sua fé prosperar. A segunda chave desta mensagem é: você precisa entender que só quem te viu por completo sabe o que está faltando quando você está em cacos, em pedaços. Quando Deus nos formou, Ele nos formou completos e plenos. Deus nos formou exatamente de acordo com aquilo que Ele queria que nos tornássemos. Então o que precisamos entender é que quando existe um vazio em nós precisamos correr para quem nos fez por completos, para quem nos fez plenos. Às vezes nós pedimos ajuda para pessoas que estão vazias da mesma forma, como se fosse um cego guiando outro cego. E Deus quer deixar bem claro que além de estar do nosso lado, Ele habita dentro, no interior. Ele está dentro de você. Você crê nisso? Quando você estiver se sentindo incompleto, com vazios tremendos,
Busque em Deus as respostas, porque quando Ele te vê em cacos, Ele sabe o que está faltando. Quando Deus criou Adão, Adão não teve pai e mãe. Adão não foi gerado por alguém, senão pelo próprio Deus. A pergunta que nós devemos fazer é: se Adão não teve pai e mãe, de onde veio o sangue que corria nas veias de Adão? Corria nas veias de Adão o próprio sangue de Deus. Foi soprado sobre Adão a própria vida de Deus. Entenda que a própria vida de Deus está disponível dentro de você, e isso é poderoso demais. Não há nada que resista ao poder de ressurreição que em nós habita. Não coloque um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai parar, você não vai desanimar se Deus for o centro da tua história. A grande verdade é que desde o dia em que você nasceu, uma batalha espiritual começou. A Bíblia diz que antes de Moisés nascer, um homem se levantou e ordenou que todos os recém-nascidos homens fossem assassinados, porque ele entendeu que no meio daquela geração existia um libertador, e por não saber quem era, ele mandou que exterminassem toda uma geração. Vemos isso acontecer com Jesus quando ele estava próximo a nascer. Então Herodes se levanta e a mesma coisa acontece. O mesmo cenário ocorre. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Quando você é gerado, você nasce. Ali já começa uma batalha espiritual. O inferno deseja paralisar você. O inferno deseja frustrar os sonhos que Deus planejou para a sua vida. Mas lembre-se, maior é o que está em nós do que aquilo que se levanta ao nosso redor. Quando nós nascemos, uma batalha já começa a ser travada. Mas a grande verdade é que quando nós nos posicionamos, ela se intensifica. Existe uma grande frase que diz: os 2 dias mais importantes na vida de um homem é quando ele nasce e quando ele entende para o que nasceu. O que você precisa entender é que quando você nasce com seu propósito, nasce também os seus perseguidores. Quando você desperta para o seu chamado, despertam também os seus acusadores. Quando você se posiciona em relação ao seu destino, se posicionam também os seus gigantes. Toda palavra que vem para te abater e não liberar o seu destino não é uma palavra de Deus para você. Precisa ser rejeitada. Todo conselho que não traz paz não é conselho dos céus. Nós precisamos entender que o tempo inteiro existem sugestões, existem setas, existem portas que se abrem, que não foi Deus quem abriu. Existem caminhos que são sugestivos, mas não foi Deus quem criou. Nós precisamos entender que o tempo inteiro o inferno está batalhando para que fiquemos perdidos. Fazer com que nós nos cansemos andando em círculos. Fazer com que fiquemos iludidos, acreditando que o fato de estarmos em movimento significa que estamos indo para algum lugar. Movimento não necessariamente significa estar na direção do seu destino. Muitas pessoas estão em movimento há anos, mas continuam andando em círculos, sem sair do lugar. Todas as espécies de conflito são formas de guerra. E se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. O inimigo tenta fazer com que coloquemos nosso olhar em nossos gigantes, ao invés de colocarmos o nosso olhar em um Deus que derruba gigantes. A base da nossa jornada não devem ser nossas emoções, mas sim a nossa fé. Por que existem tantas pessoas inconstantes neste mundo? E a resposta é muito simples, meu irmão, minha irmã. Pois tem muitas pessoas fazendo das suas emoções a base da sua fé. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 11 a 13 diz: revesti-vos
de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, meu irmão, minha irmã, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. No final desse trecho, o que a palavra fala basicamente é o que esquecemos quando pensamos em desistir. Permaneça firme e deixe Deus ser Deus na tua história. O que Deus fala para nós em outra linguagem é: fique firme, faça tudo o que eu te pedir para fazer e deixe aquilo que você não consegue em minhas mãos. Vencer o desânimo tem como solução não fazermos das nossas emoções a base da nossa fé. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai amado, obrigado por mais uma palavra viva. Que seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem e oração sejam fortalecidos agora pela presença do seu Santo Espírito em suas vidas. Que o desânimo seja vencido definitivamente na vida de cada um deles. Muitos, Pai, deixaram as emoções sobreporem a fé e com isso caíram e se desanimaram na caminhada. Que eles acordem agora, Senhor, e sejam movidos por sua graça e misericórdia. Que eles tenham a plena revelação em seus corações que o Senhor é presente e que habita em cada um. Que a partir de hoje, a caminhada de cada um deles seja próspera, cheia de paz e esperança. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O seu futuro é liberado através dos seus pensamentos. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 diz: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando nossos pensamentos não estão em ordem, todas as outras coisas permanecem em desordem também. A grande verdade é que muitas das vezes nós estamos com a expectativa de ter fé para viver milagres, mas os nossos pensamentos acabam batalhando contra a nossa fé, e os nossos pensamentos acabam neutralizando a nossa porção de fé. Outra grande verdade é que nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, para que enxerguemos aquilo que Deus enxerga. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus para falarmos aquilo que Deus fala. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus para andarmos na direção que Deus está, para que possamos se mover com a autoridade que o próprio Jesus nos convidou a andar, para que entremos com ousadia no Santo dos Santos, para que andemos não mais como um pecador que vive em busca de santidade, mas como um santo que governa sobre o pecado. Nós precisamos ressignificar as nossas perspectivas, a forma que enxergamos Deus, a forma como nos enxergamos, a forma como enxergamos os problemas. As nossas perspectivas definem muito para onde nós iremos. As nossas perspectivas definem muito qual é a construção de história que estamos tendo com Deus.
As nossas perspectivas definem muito qual tipo de história você irá contar para seus filhos e netos. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos apaixonar por Deus, estar apaixonado sempre por Ele, porque estar apaixonado significa contemplar com o amor, com o olhar. Às vezes, no meio de algumas batalhas da vida, nós estamos com um olhar de medo em relação aos problemas, quando deveríamos estar com um olhar de fé em relação ao nosso Deus. Não importa o que se levanta para tentar paralisar você, isso não é maior do que o Deus que luta pela sua vida. Mas, como mudar as minhas perspectivas, você pode perguntar? Mudando os seus pensamentos, renovando a sua mente, sofrendo uma metanoia. Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheça qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa deixar Deus renovar a sua mente. E com isso você renovará a forma de como você enxerga as coisas. Existe uma importante lição quando o assunto é pensamento. E qual é a lição? A nossa fé é a matéria-prima de nossos milagres, mas os nossos pensamentos são a matéria-prima das nossas ações. Os nossos pensamentos geram a nossa imaginação. A nossa imaginação gera e libera palavras. E essas palavras liberam destinos. Lembre-se sempre que pensamentos geram sentimentos que geram ações. E dentre essas ações estão as palavras que saem de nossa boca. Então, se você precisa mudar algo na sua jornada de fé, isso deve se começar pelos pensamentos. Todo ser humano que está em crise já se imaginou perdido. Toda pessoa que tem enfrentado pensamentos de morte já se imaginou colocando um ponto final em sua vida. Todo casal que está enfrentando um período difícil já se imaginou divorciado. Todo empresário que tem enfrentado dificuldades na sua empresa já imaginou falido. Quando você cria pensamentos a respeito do que pode acontecer, você começa a tratar isso como possibilidades viáveis. O problema é que quando começamos a aceitar essas sugestões como possibilidades, aquilo que no primeiro momento de crise parecia surreal, no momento do ápice da sua crise, vai se apresentar como uma opção viável. Muito cuidado com isso. O milagre que muda histórias, o grande milagre que gera salvação, recomeços, reconciliações, é o milagre da substituição. Guarde isso, meu irmão, minha irmã. É quando nós saímos do lugar de governo da nossa história e deixamos Jesus ocupar esse papel. É quando saímos do lugar de tomadas de decisões na nossa história e deixamos Jesus ocupar esse papel. Para ter acesso a esses novos pensamentos, é preciso ter acesso a uma nova natureza. Para ter acesso a novos pensamentos, precisa-se ter acesso para uma nova história. Para ter acesso a novos pensamentos, é preciso ter acesso ao novo de Deus. Morrer quem você se tornou para fazer quem Jesus sempre quis que você fosse. Para que se viva milagres, é preciso ter fé. E para ter fé, é preciso ressignificar os nossos pensamentos. Quando as dúvidas começam a ter espaço dentro de você, a fé naquilo que Deus prometeu começa a se esvair. Ou você se move pelas dúvidas,
Ou você se move pela sua fé, ou você se move pelo seu medo, ou você se move pelas suas promessas. Não dá, meu irmão, minha irmã, para as duas coisas coexistirem e governar os nossos passos da mesma forma. Quando começamos a duvidar se Deus realmente vai fazer, ali começamos a abrir mão dos nossos milagres. Deixe Jesus renovar a sua mente. Deixe Jesus renovar os seus pensamentos. Deixe Jesus remover aquilo que ele não colocou. E com isso, ele estabeleça os pensamentos que tem sobre você. Jesus pede para que nós sejamos humildes, para abrirmos mão daquilo que pensamos a nosso respeito e deixarmos ele invadir o nosso interior com aquilo que ele pensa ao nosso respeito. A maior causa de não vivermos alguns milagres chama-se autossabotagem. Nós nos sabotamos quando damos acesso a palavras contrárias que vêm contra nossas vidas. Existem pessoas que aceitam como verdades as mentiras que outros dizem ao respeito delas, mas não conseguem tratar como verdades as promessas que Deus fez a respeito delas. Infelizmente, às vezes, uma palavra contrária tem mais espaço dentro de nós do que uma promessa dos céus. Nós precisamos sempre estar em aliança com Jesus. Direcionar sempre os nossos pensamentos para Deus, para que destinos sejam liberados através de pensamentos que surgem através do céu. Precisamos despertar e notar que somente os pensamentos que surgem através das ideias de Deus são pensamentos que vão gerar vida para o nosso futuro. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, que esta mensagem seja um verdadeiro divisor de águas na vida dos meus irmãos e irmãs. Metanoia, renovação de mente. Que eles criem essa consciência que para viver uma vida plena, uma vida que Cristo morreu por nós, eles precisam ser transformados pela renovação de suas mentes. Espírito Santo, fale aos corações, revele essa verdade a essas pessoas e que através disso elas permitam o trabalhar de Deus em seus pensamentos, visando viver o seu plano para as suas vidas. Que elas entendam verdadeiramente que essa metanoia não é opção, mas sim uma condição de viverem as suas promessas, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a Velha e a Nova Aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus. Para que você tenha uma interação maior comigo, eu convido você a me seguir lá no Instagram. Lá nós postamos vídeos menores e você pode falar comigo no direct
Que tal? Eu quero te ajudar. Meu propósito de vida é ajudar você a viver a vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Uma vida de paz, de alegria, de amor e bênção. Então, me segue lá, @O Mundo Precisa Mais de Deus. Tá bom? Beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus.